Para um projeto como esse, da Bancada do Livro, ser um projeto exitoso, qual o caminho das pedras? Olha, eu acho que o principal ponto que vocês têm nesse momento é a criação, ou, digamos, o planejamento de uma narrativa que faça sentido para a sociedade. Isso não é óbvio, como você bem já diagnosticou. Como você mostra a relevância dessa pauta? Como você conquista, tem uma expressão em inglês, né? Hearts and minds, corações e mentes. Porque todos nós que trabalhamos com isso, que vivemos essa realidade, sabemos dessa importância. Mas como a gente fazer com que essa importância se espalhe, que as pessoas tenham a exata noção que nós temos, né, de ver esse segmento, essas ações como estruturantes para a sociedade do Rio de Janeiro. Então, assim, esse planejar de uma narrativa, o planejar de uma da própria construção, né, dessa narrativa que vocês vão apresentar à sociedade, isso é essencial nesse momento. Porque se você não tiver isso bem amarrado, bem pensado, não adianta você ir para a rua, não adianta você pedir coisa para as pessoas, não adianta você... Não adianta. O primeiro que você tem que fazer é se inteirar a respeito daquilo que você vai querer mostrar. Tem um caso muito interessante que eu vou trabalhar, inclusive, com os nossos candidatos a vereador, que é o da campanha do plebiscito no Chile, de 1988. Eu não sei o quão familiarizados vocês estão com esse caso, mas em 1988, em plena ditadura do Pinochet, vigia a Constituição de 1980 do Chile, e essa Constituição determinava que em 1988 haveria um plebiscito, por meio do qual a população iria ser chamada a decidir se continuava com a ditadura do Pinochet ou se partia para um processo democrático. E aí houve um embate muito grande, porque todos os familiares das pessoas que tinham sido mortas e perseguidas e sumidas pelo governo Pinochet, que foram milhares, queriam que eles usassem aquela oportunidade da campanha política para mostrar à sociedade chilena todos os horrores da ditadura. E aí, o que aconteceu? O filho de um perseguido político resolveu propor uma coisa completamente diferente. Que ao invés de eles mostrarem os horrores da ditadura, que eles passassem a falar da maravilha que seria o país novamente estar nas mãos dos chilenos. Veja que é um caso clássico de narrativa. Ambos os grupos queriam a mesma coisa, derrubar a ditadura do Pinochet. Mas como é que você conquistava corações e mentes? Mostrando cenas de assassinato, cenas de perseguição policial? Será que isso conquistaria as pessoas? Será que as pessoas não se sentiriam agredidas? Ou talvez as pessoas acabariam se sentindo mais divididas ainda? E aí ganhou a tese de que eles deveriam falar sobre o futuro e mostrar não os horrores da ditadura, mas os benefícios que haveria se ela não existisse mais. E ganhou o não, porque a pergunta era se o Pinochet deveria continuar presidente. Ganhou o não com 54% dos votos. Essa campanha ficou antológica, né, dentro digamos, da ciência política, pelo seu êxito, pela maneira como eles conduziram a coisa, mas eu uso aqui como exemplo para dizer para vocês isso. O que mais importa nesse momento é vocês construírem a narrativa que vocês vão apresentar para o público. Tá anotado aqui. A Carol voltou e E eu eu acho que vou ela quer ajudar fazer uma nisso. consideração. A gente conta com isso. Carol, é com você. Oi, desculpa, é que consumiu aqui toda minha bateria do celular, descarregou na hora que eu tinha que falar. Desculpa. Boa noite a todos. Eu sou a Carolina, não sei se você lembra de mim, do Guiadas Urbanas. Bom, agradeço a Gladys pelo convite. O parceiro Wilson também está aqui na videoconferência, mas eu queria ter falado, mas não deu tempo para falar, sobre essa questão dos vazios urbanos, né, sobre os imóveis.
E, assim, eu sou servidora do INSS, trabalhei um bom tempo na área de patrimônio. Então, assim, eu acho que a maioria das instituições tem muitos imóveis que estão sendo subutilizados, a maioria invadidos, né? E acho que também é uma boa proposta de mapeamento desses vazios urbanos pela cidade, para novos usos, não digo só em relação à livraria, mas acho que para cultura, para todos os tipos de bens e serviços que são necessários para a cidade do Rio de Janeiro. Habitação, com certeza, né? Aí eu só queria fazer esse adendo, porque lá em Marechal Hermes, a gente também ainda estava de olho no imóvel para poder fazer um centro cultural. E aí, quando a gente foi tentar ver, já tinha sido invadido. E aí, quem invade não são pessoas muito boas, muitas vezes tem envolvimento com tráfico, ou até mesmo miliciano. E aí, a gente realmente teve que desistir de algumas ideias, né? Mas eu sou arquiteta, eu tenho alguns trabalhos que eu fiz durante a faculdade, e eu iria falar para vocês que eu acho que talvez uma boa fonte desses vazios urbanos esteja nas universidades, em trabalhos finais de graduação. Eu, pelo menos, fiz um trabalho em Cascadura, fiz engenho de dentro, e sempre fiz mapeamento de vazios urbanos na cidade do Rio de Janeiro. Então, acho que é importante ter essa fonte, né, dos estudantes. Então, estou passando aqui, mas para dar esse toque, né, com relação aos imóveis do INSS, que são muitos, alguns ainda são feitos no aluguel social, outros não, estão fechados, invadidos. E essa questão das fontes, de onde encontrar esses vazios urbanos, entendeu? Eu acho que realmente vai existir um grande trabalho aí da nossa parte para mapear isso, mas também acho que a fonte das universidades é uma boa também. Então, eu estava aqui para poder falar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Valeu? Não, você tem toda a razão. Os maiores proprietários, salvo engano, o maior proprietário de imóveis do Rio de Janeiro é a União, né? A União. E nós já temos instrumentos, inclusive no Estatuto das Cidades, que permite a utilização desses espaços para habitação popular. Seria interessante. Falta vontade política. Sim. Esse é o grande problema, né, da cidade do Rio de Janeiro. É uma cultura que afasta as pessoas da política. Tenho vários amigos que eu chamo para conversar, para discutir política pública, política partidária, e estamos todos tão machucados com tudo que está posto, né? O processo da Lava Jato, então, deixou todo muito, muito desgostoso, muito mais distante da política ainda. Esse isolar-se em espectros opostos também do viés ideológico afastou mais ainda as pessoas da política. Enfim, é um cenário que a gente tem que usar muito afeto, muita conexão com as pessoas para trazê-las. Eu fico muito orgulhoso de botar 35 pessoas aqui, 40 pessoas para conversar. Semana passada, mais de 60 pessoas em discussões dessa natureza. Isso mostra que esse é o caminho. Eu acho que as pessoas, quando veem um projeto que faz sentido, conseguem se conectar, porque é através desse dar-se de cada um que a gente consegue fazer, de fato, uma cidade diferente. E a gente vai precisar muito, principalmente depois dessa pandemia, dessas duas pandemias, né? O primeiro é o nosso pastor, o não governador, o não prefeito, que eu chamo, e a pandemia do Covid. Depois dessas duas pandemias, a cidade vai carecer de cada braço forte que tiver, de cada pessoa saudável para reconstruir tudo, porque desmoronando. Eu só queria aproveitar a fala da Caroline e fazer uma observação. Caroline, você falou do INSS e, se eu não me engano, foi no ano passado, houve uma retomada, né, de posse de terreno do Mercadinho São José. E dizem que é do INSS.